Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Quarta-feira, estamos entrando no ar com Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul, para vocês que estão aí no litoral também. Aliás, quem está no litoral está aproveitando bastante. Reza a lenda, desculpa, não é inveja de quem está aqui, mas reza a lenda que no final de semana choverá. Mas como tem muita coisa passando por ali, você acompanha o nosso programa onde quer que você esteja, pode entrar no Face, pode entrar no Instagram, você pode entrar no YouTube, você não deixa de saber as informações. Um dia agitado hoje, tanto aqui em Porto Alegre, tanto no Brasil, principalmente no mundo, né? A reunião do governo do estado do Rio Grande do Sul com os representantes dos professores que continua num impasse entre propostas e não propostas, as coisas ainda não deram certo. Mas o reajuste anual para 2020 de aposentados e pensionistas, quero dizer aos senhores que será anunciado nesta sexta-feira, dia 10. Vamos ficar ligados, então, para saber qual será. Tem muitos assuntos hoje no Atualidades Pampa. Dá uma conferida. As empresas começam a abandonar o Rio Grande do Sul por causa do custo RS. Saída de dólares do Brasil é a maior dos últimos 38 anos do ano de 2019. Receita Federal vai fazer vistoria no Bolsa Família. Eu conto para vocês. E alívio no mercado após o pronunciamento do presidente americano Donald Trump. E ainda falando nisso, mas do outro lado do oceano, depois de um ataque às bases americanas, um avião cai misteriosamente no Irã. Apenas 1 em cada 10 brasileiros diz que vai conseguir pagar as contas de início de ano sem parcelar ou sem usar reservas. Trump baixa o discurso, o Irã tira o pé e eu teria uma ideia. Se Trump visse esse programa, ele poderia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Olha só. E se você não acredita em Anjinho da Guarda, tenho certeza que depois do Atualidades Pampa de hoje, você vai mudar de ideia. Muito bem. Voltando a falar sobre o INSS, eles confirmaram a data, né, como eu disse na abertura, mas ainda não explicaram, não disseram qual será que será aplicada, né, qual é a variação exata do indicador de inflação ou algum outro percentual para saber de quanto será este aumento. A verdade é que o governo federal anunciou que o valor do salário mínimo, né, seria corrigido de R$ 998 para R$ 1.039 em 2020. Isso já aconteceu. Vamos aguardar, então, este outro aumento. Carla, vamos a essa tua curiosidade, acreditar em Anjinho. Eu estou querendo acreditar em Anjinho, mas está difícil. Acredita em Anjinho da Guarda? Eu acredito. Aquele que está sempre do lado das crianças. Eu acredito, porque acontece cada coisa que só com o Anjo da Guarda. Só com o Anjo da Guarda. A imagem que a gente vai mostrar agora no Atualidades Pampa. Um vídeo que foi compartilhado, que aconteceu lá na Espanha, numa ilha da Espanha. Uma criança sai da sua janela, vocês estão vendo, e vai ali no parapeito, ó. Ela está no quinto andar. Ela tenta, então, pular a grade para ir na sacada, ela não consegue, e quando ela não consegue, o que ela faz? Ela volta correndo no parapeito. Olha o que é tu não saberes do perigo que tu tá correndo, às vezes. Exatamente, né? a mãe estava no banho, então ela quis ir até a sacada, daí quando ela não conseguiu pular a sacada, ela voltou correndo. E um vizinho, né, que estava distante e tudo mais, mas vizinho, acabou filmando. E essa imagem, claro, foi muito compartilhada. E a partir daí, então, as pessoas agora falam que acreditam em Anjinho da Guarda. Porque, olha, a mãe olhando essas imagens, meu Deus, deve ser uma coisa... Eu recebi essa imagem, o pessoal montou na internet, né? E botaram assim, olha isso, 3 pontinhos. Aí quando eu comecei a ver a imagem, gente, me deu um frio. Um frio, dá-se, eu gelei. Um frio. E assim, se tu lê a notícia antes... Tudo bem, mas eu não li a notícia, o pessoal mandou só, olha isso, 3 pontinhos. Olha ali a criança, Magda. Vai até a sacada,
não consegue pular a sacada, que a grade é alta. E sem medo, né? Assim, fica como se ela estivesse atravessando o hora que ela corredor da corre. casa. Olha ali. Ela corre, olha lá, ó. Eu tô correndo pra mãe não ver que ela saiu. Tem duas coisas que a gente confirma com isso, que é a existência do anjinho da guarda e também a do demoninho, né? Porque essa criança, no caso, é o demoninho? Não, do demoninho que fica na volta também, sim. de dizer assim, vai lá, corre na janela até a sacada pro lado de fora do prédio que vai ser show. Aí o anjinho da guarda tem que vir correndo. Tu não tá fazendo nada, vai naquele peralzinho, dá uma corrida. Vai ali, ó, tá fechada a porta, vai pelo lado de fora, né? Vai Então, um dos vídeos mais compartilhados não poderia ficar de fora do Atualidades Pampa. Sem dúvida alguma. Marvin Barcelos. Bom, eu estou aqui com o Jornal do Sul, com o caderno Colunistas do Cláudio Humberto, o grande jornalista Cláudio Humberto, que fala o seguinte: DPVAT era caro para garantir lucro das seguradoras. Tanto é que quando o governo baixou para R$ 4, R$ 5, arrumaram uma medida para que ele voltasse ao mesmo patamar, né? De 200, 300, 150 reais, etc, etc, etc. Então, o que se pensa a respeito disso é que existe uma indústria, existe alguma coisa que a minha vã filosofia, a minha pequeníssima sabedoria, né, ou inexistente sabedoria, não consegue me explicar o porquê que existem determinadas coisas no Brasil que são insolúveis. Por exemplo, aquela história que eu conto para vocês sempre, né, que duas coisas são certas na vida: a morte e os impostos. Sempre tem um imposto, um agregado, e quando um governo quer baixar isso, o Bolsonaro agiu com absoluta racionalidade. Vamos tirar esse DPVAT, para quê? Isso aí, etc, etc. No final, quem paga tudo é o SUS. Aí volta isso, cancela, medida. Para que, o Vitor, para que serve o presidente? Se o presidente não tem essa autoridade, não tem essa autonomia, não pode baixar uma medida provisória que o próprio Congresso brasileiro não aprova. Aí, quando o Congresso aprova, o Judiciário interpela, o Judiciário termina com isso, julga ilegal, anticonstitucional, inconstitucional, coisa parecida. Por que nós temos no Brasil essa dificuldade de administração? Será que o Brasil é um país fadado a ser uma ditadura? Não, mas já é. Nós somos um país que saiu de um Estado socialista e que ainda mantém resquícios de um Estado socialista para uma ditadura judiciária. O Brasil hoje vive sob a ditadura judiciária. Por quê? Porque o judiciário mantém o parlamento assustado, escondido debaixo da mesa, porque muita gente é rabo preso lá, né? Principalmente os comandantes de partidos, e eles têm medo de peitar o judiciário e colocar o judiciário no seu lugar. Resultado, a máquina judiciária hoje domina o país. Os prefeitos, os governadores e o presidente da República, todos eles são reféns de ações, porque cada iniciativa deles uma ação é intentada na justiça. E, invariavelmente, eles já sabem o resultado, principalmente identificando qual é o tribunal e a ideologia de quem está decidindo. Sim, mas até quando essa situação do país, até quando nós vamos viver debaixo essa Rui Barbosa, contra a ditadura do judiciário, não existe a quem reconheça. Bom, então é um país insolúvel, um país inviável. Infelizmente vai ser inviável. Então, infelizmente, você viu o que aconteceu quando o Alas lá falou em reduzir as férias dos juízes para um mês, como todo ser humano normal, né? Eles têm 2 meses de férias, além do recesso. Quase apanhou, calou a boca, tá lá quieto, lá, não abre mais a boca. E que esse negócio de 2 meses de férias é um absurdo. Você sabe qual é a sacanagem, né? Eles não tiram 2 meses de férias, eles tiram um mês e o outro mês vende. Só que eles não vendem naquele ano. Eles acumula. 1, 2, 3. Aí acontece esses contra-cheques lá, na Bahia, 780 mil, 1.280.000, aquela juíza lá de Pernambuco, e assim por diante. É bom o judiciário começar a entender que o país está falido e que o Estado também, trazendo um pouco aqui para o Rio Grande do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Augusto Lara, disse que vai devolver aos cofres 148 milhões. Isso foi uma economia que foi feita no ano de 2019 e ainda disse que a Assembleia Legislativa está junto com o governo do Estado na questão do congelamento de todos os poderes, de todos os gastos para 2020. Quem não está junto é o Poder Judiciário. Eles precisam entender que não tem dinheiro, já ganham bem, já são suficientemente bem pagos, então agora todo mundo precisa fazer um esforço. E essa não é a primeira vez que a Assembleia Legislativa tem esse gesto
e que passa para o Estado, para o governo do Estado, dinheiro que eles economizam, que eles administram. Não é a primeira vez, a Assembleia é parceira. É parceira, mas até o presidente disse que em 14 anos eles devolveram cerca de 507 milhões e neste ano de 2019 vão devolver cerca de 150 milhões. Então esse número tem aumentado. Mas, Carla, eu concordo contigo, claro, o judiciário tem que entender, mas como que vai entender? Se o principal ponto para que você entenda que o Estado quebrou e não tem dinheiro é você sentir a falta dele. Quando que o judiciário sentiu a falta do dinheiro? Então, para eles, na realidade deles, não está quebrado, tá sobrando, tem dinheiro, é só ir lá e pegar. Eu não sei se eles acham isso. Eu acho que assim... Não, aí tem para mim. O dinheiro tá Marconi, no momento que chega, né, na mesa de um juiz, a terceira, quarta, quinta, 10ª vez que aquele cidadão precisava estar preso, mas que volta às ruas e mata mais um, tenho certeza que nesse momento o juiz tem que se dar conta de que está faltando de dinheiro. Está faltando de dinheiro para investimento, está faltando de dinheiro para o professor que não tem... Agora, por exemplo, essa greve do magistério, uma outra confusão que acontece no estado do Rio Grande do Sul, porque não tem dinheiro. Então, ficar no seu gabinete não entendendo um conjunto de coisas só porque a sua verba está garantida, tem que acabar. É que para isso eles teriam que temer algum contraponto. Eles teriam, bom, agora chegou, porque senão os caras vão invadir nossa porta aqui, senão os caras vão nos pegar. Agora, quando eles têm a certeza absoluta, ainda mais agora, você abre portal de notícia, é Viviane Araújo se preparando pro desfile não sei do que, Sabrina faz Sato de volta à Vila Isabel. Não, e agora que o carnaval tem 50 dias. Vai ter 50 dias o carnaval. Mexe na serva e no carnaval do brasileiro, que aí nós vamos ver revolução, nós vamos ver que nem o Irã, o povo na rua que nem o Irã. Agora, enquanto... Porque também, é aquilo que eu já falei aqui, o brasileiro, para se revoltar, ele precisa entender o que está acontecendo e sentir no seu bolso. Porque quando a gente aqui, porque a justiça da ordem, do projeto de lei, do blá, 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 o brasileiro olha e diz, A gente vê nos comentários, volta e meia, começa um assunto aqui importante, de novo esse assunto chato. De novo chato, muda de assunto, troca assunto. Troquei de canal porque você só fala nesse assunto. O brasileiro nem tá, esquindou, oba, sempre vou citar aqui, na época que estourou o Petrolão, no carnaval seguinte, as 2 máscaras mais vendidas foram Cerveró e Graça Foster. É verdade. Porque o brasileiro adora sacudir a bandeira do algoz. Ele toma tapa na cara e dá risada. Ele foi brinca. Fábio Assunção na época? Não, isso acho que foi o ano passado. Não, Fábio Assunção, infelizmente, só vai para as manchetes por outras razões. Porque no carnaval seguinte do escândalo do Petrolão, foi isso, era o olho caído do Cerveró e aquela cara da Graça Foster estampada aí nas máscaras vendidas, e o brasileiro, ziriguidum, olelê. Brasileiro não adianta, o brasileiro é isso, o Marne disse ali, é um país inviável. Por quê? Porque precisa de um pé na porta, precisa de uma medida. Mas a gente luta pela nossa causa. Vamos para a rua para reclamar porque vetaram algo que eu gosto. Tá, mas e aquilo lá que o outro gosta? Bom, ele que se deu. O brasileiro não tem união, foi dividido em microgrupos. É que, assim, o Marconi, a sociedade ela é estruturada para que os poderes se autofiscalizem, se monitorem e um não interfira no outro. O que acontece quando um desses pilares racha, como foi o caso do Legislativo, onde você tem um índice de corrupção assustador, esse pilar não sustenta a estrutura democrática do país. Por quê? Sabedor disso, o Judiciário sabe que tem o Legislativo como refém. O Senado e a Câmara Federal estão de joelhos para o STF e o STJ. Ora, se você perde a sustentação de um pilar, ruiu a democracia, amigo. Hoje, o Judiciário faz o que quer. Por quê? Basta você ter alguma medida do Executivo que não está de joelhos, mas que tem que obedecer à lei, ou tem que obedecer às decisões judiciais. Quando as decisões judiciais são absurdas, interferem nos poderes, elas devem ser contidas pela fiscalização do Poder Legislativo. Senadores avaliando impeachment de ministros do STF que estão fazendo o que estão fazendo. Mas olha o que eles tentam lá, e o Alcolumbre debaixo da mesa, escondido. Então, nós não temos a estrutura, o pilar do Legislativo apodreceu, ruiu, e as outras 2 estruturas não conseguiram se manter. Então, quando você fala Estado Democrático de Direito, você fala ironicamente. Sim. E eu concordo com você.
O Estado Democrático de Direito no Brasil, hoje, é absolutamente subjetivo, relativo e circunstancial. Eu diria uma palavra Pois não, seu da Mário. língua portuguesa. Olha o horário. É uma facécia. Opa, que bacana isso. Como é que é, Mário? Uma facécia. Facécia. É uma pilhéria. É uma pilhéria. É uma brincadeira. Ah, ok. Não, nós chegamos sempre Em no português do Vitorino. É uma sacanagem. popular. Não use isso. Já chega ele. Já chega Você ele. veio com a Chacota. chapeleta ontem e agora tu vem falar do meu português. Não, Gracejo, chacota. O português que eu usaria não vai dar por horário aqui. não dá por aí. Aliás, o termo português que tu usaria não dá para horário algum, né? Não, depois das 11 dá. Não. Ou seja, a dona Magda tem lido sua Eu parte. tenho lido teus Tenho acompanhado. Face, tenho acompanhado. Isso não condiz. Isso não condiz. A senhora, sua mãe, não leu o seu Face. Lê, dona Magda. E aí, o que ela te diz? Ô, dona Magda. Ela ajuda a redigir. Ô, dona Magda. Ela ajuda a redigir. É cada chinelada que acaba a chinela canta, dona Magda. É, o chinelo canta ainda lá na tua casa. Mas ô... Então, Henrique se mata. Ana, tua manchete. Oi, fala. Só queria dar uma palhinha antes que a gente troque de assunto Pois não. sobre essa matéria de uma forma mais técnica. Na verdade, os orçamentos são independentes, né? Sim. Na montagem do orçamento, nós poderíamos discutir e provocar a discussão, porque é dada uma verba para o judiciário e este judiciário faz o que ele quiser através da sua diretoria, através dos seus tribunais de justiça e do STF, dentro deles, eles fazem o que eles querem. Então, nós precisaríamos uma discussão muito maior, seria em reduzir a verba que é distribuída ao judiciário, para que o judiciário, então, internamente começasse uma discussão de redistribuição ou redução de fóruns, ou onde ele achasse a forma de discutir. Porque a gente jogando na forma da ideia que por exemplo, a Câmara pode estar aos pés do Judiciário, é verdade, mas também é verdade que não se tem notícia de algum projeto para reduzir essas benesses. Alguém tem que prometer. Mas ela É um círculo vicioso, né? Ela é constitucional. O quinto, essa participação do Judiciário, ela é constitucional, teria que alterar a Constituição. Não, eu falo das benesses, falo de benesses. Porque um orçamento, eu dou um orçamento para a Atualidades Pampa aqui, tá? E daí a dona Magda, que nos comanda, ela distribui como ela melhor aprouver isso. A gente tem que discutir o quanto será o orçamento e reduzir despesas que a gente acha. É assim, a grosso modo. O que não se vê é ninguém tratando do assunto macro. Nós estamos fazendo uma crítica pontual aqui muito justa, né? Mas não se vê um projeto de vamos analisar quanto vai para o judiciário, como vamos reduzir essa verba, e em reduzindo, quanto poderemos reduzir determinados gastos. Mas o governo do Estado aprovou na Assembleia Legislativa um congelamento de todos os poderes que não foi aceito pelo Ministério Público, que agora se dirigiu ao STF. O STF chamou, então, para que a Assembleia Legislativa também se manifestasse, e aí que o presidente Luiz Augusto Lara disse que eles são a favor do congelamento para todos os poderes. Seria de bom tom que também o judiciário entrasse dentro, né, dessa questão para congelar os salários e tudo mais. Quem sabe até discutir. Exatamente. Quem sabe até discutir. Porque se nós já estamos assustados, nós estamos discutindo o juiz de garantia que vai onerar mais ainda. Olha, é o que mais nos assusta é tentar calcular. 2 mil. E o que a gente percebe cada vez que se fala sobre o judiciário, as reações das pessoas são praticamente todas iguais. Assim, a dona Rúbia, por exemplo, do Alegrete. Boa noite a todos, senhora. O Brasil tem apenas 2 problemas: a classe política e o judiciário. Quando extinguir essas 2 mazelas, o Brasil melhora. Mas é isso que as pessoas pensam. É dessa forma que as pessoas... outra coisa aqui, ó. Tá, é a dona Rúbia também de novo aqui. Tu tem algumas coisas aí também, Carla? Tenho algumas coisas. Deixa eu... A Luci Maria Costa Marra. Boa noite. Senhor Marconi, tens toda a razão. O que esperar de um povo sem cultura? Que medo tu levou, hein? Que medo tu levou, hein? Tô tranquilo. Em relação a essa questão de mudar de projetos, assim, eu enxergo também, e aí é uma percepção minha, que é o que eu chamo de efeito trote, que é como na universidade discutir o fim do trote. Todo mundo é a favor de acabar com o trote, mas assim,
Peraí, eu recebi o meu. Então não vem acabar o meu agora que eu quero fazer o trote também com os bichos que estão entrando. Então se vamos acabar a partir do próximo ano. Porque ninguém quer perder, lançar um projeto que pode, mesmo que num pequeno ponto, lhe afetar nas benesses que recebe. Né? Então assim, enquanto eu tiver com essa grande, perdão pelo termo, essa grande teta exposta na minha frente, ok, eu vou usufruir. Bem. Depois que eu sair daqui, eu posso sugerir um baita projeto aí. Né? E outra, são projetos que a gente vê que é uma coisa que o Brasil tem, é difícil você sugerir algo que os resultados vão aparecer mesmo a médio prazo ou até longo, em que não vai ser na atual gestão que esses resultados aparecerão. Que é o exemplo que eu cito aqui, como a gente viu na inauguração da Arena do Grêmio, que em função de uma gestão, inaugura ela sem grama mesmo. Sabe? Depois, porque agora ver ser inaugurada lá no nome do outro presidente, lá ele levar os louros, por mais que a gente saiba que foi resultado desta atual gestão, não. Eu não vou, porque nem investir na educação. Vou investir forte na educação, sendo que os resultados vão vir daqui a 20, 25 anos, assim, resultados portentosos mesmo. Eu não, para outro levar os louros. Absoluta razão. E quando eu falo, se me permite, eu falo do CIEPS, do projeto do professor Darcy Ribeiro e do Brizola, o projeto mais espetacular dentro do sistema educacional brasileiro, que o menina entrava de manhã, ficava o dia inteiro, almoçava, fazia o dever, tomava o café da tarde, 5 horas ia embora para sua casa. Depois que o Brizola saiu do governo do Rio, o Colares saiu daqui, o Abuino Azeredo, que era o governador do Espírito Santo, também sai de lá, eram os 3 governadores do PDT. Isso se esvaziou e hoje nem existe mais o CIEPS. É verdade. O maior projeto educacional desse país que teria... E não é reconhecido, né? Mari, mais do que isso, quem acompanhou o governo Colares, o que ele sofreu os 4 anos com a então secretária de Educação, que era até a sua esposa, a Neuza, ela sofreu uma posição, um combate feroz, né? Não se conseguiu desenvolver aqui no estado exatamente quando o projeto era o mesmo. Eu vi os resultados do CIEB veraneava em Cidreira na época. E lá a gente conseguiu ver resultados de um ano para o outro em relação a alunos estudando. Tinha um problema ali, tinha um coleginho só lá que era, né, bem debilitado, né, pobrezinho. E depois, no ano seguinte, era ginásio esportivo, era biblioteca, uma área e a molecada toda, inclusive no verão. No período de férias, a gente frequentava, conseguia entrar na quadra, praticar esporte, um monte de atividade bacana. Marne lembrou muito bem. E, infelizmente, as pessoas fazem as coisas aqui não torcendo por um resultado positivo e que a coisa melhore. É pegar aqui enquanto a caixa está na minha frente e depois que eu me mandar... olha aqui, ó, o senhor José Selbach, aqui de Porto Alegre, através do 999-777-001, que é o nosso WhatsApp. Você pode usar o e-mail também, atualidades@pampa.com.br. Ele diz o seguinte: só vou considerar a falência do Estado quando o Judiciário e o Legislativo começarem a ter o salário parcelado. É verdade. Mas é que eu sei que esse é um anseio de todos, mas vamos deixar bem claro, a verba do judiciário, os poderes são independentes também para gerir os seus orçamentos. Então, a Assembleia Legislativa não vai dizer como é que o judiciário vai gastar os seus recursos. O Executivo também não. É o comando judiciário que diz quanto vai gastar. O judiciário recebe um percentual sobre o orçamento do Estado. Aqui, o ex-governador e o atual governador tentaram mudar isso, fazendo com que ele recebesse o percentual constitucional sobre o arrecadado e não sobre o orçamento. Sabe quem não permitiu? A Assembleia Legislativa. Se acovardou também. Teve medo de peitar o judiciário, ou seja, está lá estabelecido em lei o percentual que é direcionado ao judiciário. Só que esse percentual não é claro se é sobre o orçamento ou se é sobre o arrecadado, o orçamento executado. Resultado, aqui também, de forma compacta, ou seja, no Rio Grande do Sul, o Legislativo se acovardou para o Judiciário. E aí não tem como. As vantagens do juiz, a lei da magistratura é aprovada pelo Congresso Nacional. Eles se escondem atrás da mesa. O judiciário chega lá com a lei, aqui, ó, essa aqui é a nova lei da magistratura. Vocês vão aprovar, né? Aí nós voltamos, vamos nesse ciclo vicioso, vamos voltar, que os culpados somos nós. Sim. Que votamos nas pessoas. Que votamos, né? Infelizmente, é uma verdade. É a verdade. Ana, tua manchete? Falando, né, em ser culpa de um, ser culpa de outro, parece que agora houve, então, uma resposta do Irã
a questão da morte do general. Foram atacados, então, nessa madrugada de terça-feira, no Iraque, bases americanas, 22 mísseis e 2 bases foram atacadas sem deixar feridos. Apenas as informações que chegam aqui do outro lado do mundo foram que civis que estavam, né, nas proximidades acabaram atingindo, mas, então, os oficiais, os americanos que lá estavam, não foram feridos. Mas, como resposta, e agora se trata, né, a notícia mais recente é da queda de um avião, um Boeing 737-800, que é considerado uma das aeronaves mais seguras do mundo. Ela teve um problema no motor. Inicialmente, essa foi a nota que foi emitida para explicar o que aconteceu. Foram mortos 176 pessoas, mais 9 comissários que trabalhavam neste voo. Ele estava saindo de Teherã e estava indo até Kiev. E dentro dessa concepção, sendo uma das aeronaves mais seguras do mundo, se entendeu, foi um ataque, uma represália ou de fato um problema técnico? Agora as 2 caixas pretas dessa aeronave foi encontrada, então elas foram encontradas e agora vai se saber de fato o que ocorreu. Porque alguns vídeos que circulam na internet já mostram a aeronave pegando fogo nas suas turbinas. Então isso se entende um problema técnico, não teve o controle da aeronave, a aeronave acabou caindo e 176 pessoas, mais 9 tripulantes acabaram mortos. Seguem as investigações a respeito do caso, mas alguns, e já foram divulgados através das redes sociais de iranianos, que se entende que os Estados Unidos foi o responsável por esse ataque, então vai o tomar lá da cá, que pode sim criar tensões dentro dessa discussão. Acho que não quero entrar na matéria do Chicão Tofani, mas o próprio Donald Trump hoje à tarde disse que as coisas estão esfriando e que o Irã colocou um pé no freio. Mas a gente compreende que dentro desse novo cenário de ataque do Irã e agora supostamente abater uma aeronave, os americanos abaterem uma aeronave que estava saindo de Teherã, parece que não é bem assim que as coisas estão andando. Os americanos abaterem uma aeronave? É o que está se cogitando, mas os vídeos... Não, mas olha, Ana... Eu acho que é o contrário. Inclusive, o Irã não vai querer entregar para a Boeing as caixas pretas. Isso. Então, eu acho que é exatamente o contrário que aconteceu. O contrário. Tudo leva a crer que foi um dos foguetes que pode ter derrubado por acidente. Isso aí. Porque a aeronave foi derrubada exatamente na hora do ataque. Tanto que se fazia piada hoje, dizendo se o Irã vai responder matando iraniano desse jeito, continua respondendo. Mas é que a maioria não era iraniana. Tinha 3 ou 4 iranianos. Não. Acho que era 80 ou 90, uma coisa assim, iranianos. Aliás, a maioria eram de iranianos, mas a companhia aérea... Eram 82 iranianos, 63 canadenses, 10 suecos, 4 afegãos, 3 do Reino Unido, 3 da Alemanha e 2 ucranianos. A boataria que surgiu durante a tarde que haveria um grande líder russo dentro deste avião e que aí o bicho pegaria. Bom, mas aí já foi logo... aí já foi logo. Mas assim, a Ucrânia é aliada do Ocidente, né? A Ucrânia tem aquela rixazinha com a Rússia por causa da Crimeia. Então, mas eu acho que se tivesse que apostar, apostaria num acidente. E teve terremoto também. Terremoto, acidente, olha, tá tudo acontecendo. O Papai do Céu ficou brabo. Chico é o teu assunto, né? Tem que bater um tamborzinho. Não quiseram pular 7 dias no Réveillon aí, ó. A minha manchete não é isso, mas só para completar, eu acho que foi um acidente, como diz o Vitorino. Não tem porquê uma aeronave de um país praticamente neutro. Mas o que aconteceu hoje foi uma coisa que pode mudar todo o rumo. O Irã tirou um pouco o pé porque a vingança aconteceu. 2 bases, e teve baixas nessas 2 bases, foram atingidas, e o Irã mostrou para todo mundo ocidental que ele pode atingir Israel, pode atingir Egito, Iraque, qualquer país. E o Trump baixou o discurso. Por quê? Baixou o discurso porque existe um plano do Irã que, se houver uma mega retaliação americana que ninguém quer, o Irã vai atingir de cara Dubai e vai matar com o turismo árabe no Golfo Pérsico e Israel. Isso aí ninguém quer no mundo, né? É uma 3ª guerra mundial, entre aspas. Mas eu acho que o Trump poderia aproveitar e dar uma de craque. Como é que ele seria o craque? Ele seria o Prêmio Nobel da Paz de 2020. Ele aceita tirar o exército americano do Iraque, porque o parlamento iraquiano já quer que o exército americano saia. O Irã fica contente, porque o Iraque é quase que igual, são todos xiitas, tira o embargo do Irã, o Irã abre mão da sua corrida nuclear e os Estados Unidos lava as mãos e fica com uma grande potência, a potência magnânima. Eu acho que o Trump poderia fazer isso aí.
a paz estaria restaurada. Amanhã tem uma votação importante na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. A Câmara, que a gente sabe é de maioria democrata, que não quer essa guerra. Ela amanhã vai votar uma mudança na legislação americana, limitando os poderes de guerra, ou seja, de ataques fora do território americano, do presidente da República. Evidentemente que isso tem um caráter muito mais político que prático, porque depois isso vai ser derrubado no Senado, onde os republicanos têm a maioria. Mas o que resta evidente ali é de que os democratas querem aproveitar esse fato e explorar politicamente. Essa votação amanhã é tida como praticamente certa, que a Câmara vai limitar os poderes do Trump de ataque e operações no exterior. Eu não sei se é bom, se é ruim, não é problema meu, não sou especialista em armas, mas eu acho que o aproveitamento político dentro do território americano vai precipitar o início da eleição nos Estados Unidos, que é esse ano. A guerra entre democratas e republicanos vai passar por uma guerra externa. E, Magda, eu vi um documentário que mostra que o Irã hoje é um dos países onde os jovens ficam mais ricos no planeta. Sabe por quê? Por causa não tem tecnologia de Uber. Eles tudo bolam aplicativo lá, porque como os Estados Unidos cortou, não entra Uber, não entra nada lá, não entra Facebook, Twitter, eles criam aplicativo para eles. Como é uma nação muito grande, 80 milhões de pessoas, as pessoas consomem. Então, está se criando um novo Irã que eu acho que o Trump poderia aproveitar e terminar com essa arenga toda aí. Ele fez com o Vietnã, os americanos fizeram isso, agora, e colocar as empresas. Bilhete para ele, disse assim, cara, qual é a tua? Acaba com essa arenga. Agora, isso é uma coisa que o meu pensamento meio infantil não consegue entender, que é essa coisa de reclamar do embargo e ao mesmo tempo sentir falta das empresas americanas. Odiar a cultura americana, odeia, morte América, aí surge uma empresa especificamente americana, os Estados Unidos embargam e diz, olha aí, a gente quer a empresa americana aqui e não pode. Mas é que tem dois tipos de iraniano, tem os ayatollah que manda e tem o pessoal da nova geração jovem que nem conheceu essa revolução, não quer mais isso aí. Não, mas os caras querem viver em qualquer lugar que quem tá com o dedo nos mísseis são os ayatollahs. Esses é o que manda. É o moderado e o extremista, né? Que o extremista diz, olha, ou tu concorda comigo ou eu te explodo. O moderado diz, ou tu concorda com ele ou ele te explode. Não tem bom, tu vai ser explodido igual, tu só escolhe quem é que vai explodir. É que eu acho que dentro dessa iniciativa nacional sempre se compreende que quando você cria uma empresa, se a empresa tem sucesso e ela é do seu país e vai trazer lucro para o seu povo, é ótimo, é maravilhoso, mas é aquele conto da carochinha. Você precisa dos incentivos internacionais e por isso que se briga tanto pela confiança de investimentos internacionais aqui no Brasil, porque eles trazem o dinheiro, eles acabam dando até segurança para os investimentos ou investidores nacionais criarem novos negócios. A gente coloca, todo mundo vive nessa relação de amor e ódio com os Estados Unidos, porque eles têm o poder financeiro, eles têm a tranquilidade de investidores de quando eles estão lá, quer dizer que é seguro, é tranquilo você investir, porque tem confiança. A gente coloca, se empresas nacionais a gente conseguisse abranger todas as áreas, de todas as frentes, tanto na tecnologia, como na energia, como em tudo, a gente conseguisse fazer todas as empresas nacionais e que fossem de um sucesso extraordinário e que os recursos ficassem completamente aqui, seria maravilhoso, nós seríamos a melhor nação do mundo. É que, Ana, também o embargo não é só americano, é inglês, é alemão, é francês, os Estados Unidos é italiano. Lideram Se os embargos. fosse só os americanos, os caras viveriam tranquilo. Eles lideram os embargos, mas daí todo mundo segue a onda porque não quer entrar em conflito direto com os americanos. Fale, Mário Barcelos. Eu odeio os Estados Unidos. Me dá um Coca-Cola. O Lula falou que o Bolsonaro... do cara, a caminhonete era fora. O Lula falou que o Bolsonaro lambe o sapato do Trump agora. O Lula tá morto. Vamos à manchete da Roberta? Vamos, Magda. Diante de tantas reações que aconteceram desde ontem à noite, quando houve uma retaliação, né, do Irã, que no meu ponto de vista, então dando só um pitaco do que está sendo falado até o momento, eu acho que assim como o Trump está fazendo todo esse jogo e que está realmente ganhando muitos eleitores, com essa atitude dele, aonde ele se coloca e se colocou hoje como um vencedor, dizendo que ele matou o principal terrorista, ele tratou assim, o general, e dizendo que então ele não tem mais interesse, ele não precisa mais brigar, porque ele quer defender justamente as pessoas que fazem parte do Irã e do Iraque, que querem trabalhar, que querem seguir a sua vida, querem ter liberdade, e que lá não tem em razão desses regimes agressivos. E aí o Irã
se posicionou também, porque eles não mataram nenhum americano. E por isso que aí o presidente Trump hoje teve um discurso que ele realmente foi apaziguador, no sentido de dizer, nós não vamos continuar com essa agressão. Até esse discurso, o mercado, logo que saiu os ataques do Irã, subiu muito. Os mercados do Japão já estavam recém tinham aberto, estavam em baixa. O petróleo, o barril do petróleo foi a $75. Mas depois do discurso, durante o dia de hoje aqui no Brasil, se estabilizou, o mercado se ajustou. O barril do petróleo fechou muito mais abaixo que ontem, inclusive, fechou em $65. Isso é importante. O dólar também caiu, fechou aqui no Brasil em R$ 4,05. E a Bolsa de Valores brasileira, ela terminou em baixa, por quê? Porque a Petrobras teve uma baixa nas suas ações em razão justamente da queda do preço do petróleo. E aí, Bovespa, ela é muito forte, a Petrobras tem um valor muito grande no índice geral da Bolsa. E por isso, então, a Bolsa fechou em queda, também os bancos, os grandes bancos também fecharam em queda, e assim a nossa Bolsa fechou aos 116 mil pontos, em baixa com 0,36%. Chicão, quer ver como é que se começa a destruir uma nação? Hoje o governo argentino tabelou 308 produtos. Pois é. Começou. Vai ser a Argentinzuela ou Venezuelina? Venezuelina. Primeiro passo para você arrebentar. Lembra a Venezuela como é que começou a encrenca? O Chaves tabelou lá, No Brasil teve isso, né, professor? As empresas começaram a ir embora, a se mandar. Pois a Argentina hoje foi anunciado pelo governo argentino, hoje no início da tarde, 308 produtos tabelados. E um aplicativo, e a distribuição de um aplicativo onde as pessoas podem denunciar os estabelecimentos que estão cobrando fora da tabela. Ou seja, mais barato. Não fora da tabela, não. Mas se alguém oferecer mais barato, será entregue também. Se houver concorrência. Porque o que vai acontecer... Os fiscais do Sarney. Os fiscais, se vender mais caro que o tabelamento, eles vão lá e prendem o comerciante. E o fim da liberdade, por isso que eu citei o mais barato também, porque você não tem a liberdade eu quero pagar mais baixo, eu quero vender com a liberdade, eu quero vender também não. Mas é o que eu disse, eu acho bem feito. Tiveram uma experiência, tiveram a oportunidade de se livrar disso. Na outra eleição, pedir de voto, dar a chave do cofre e reclamar, botar um escorpião no teu travesseiro e reclamar que ele te picou durante a madrugada, por favor, tem que pagar o preço mesmo. Dona Magda, pois não, senhor Mário. Eu tenho a minha admiração pelos Estados Unidos, por toda a história. Você que era por mim, já fiquei toda, né? Eu também tenho. Se fosse cachorro, estava banando o rato. Os Estados Unidos, desde a sua criação, desde que o Mayflower, desde que foram colonizadas as primeiras colônias americanas, até 1776, no 4 de julho, naquela guerra com a Inglaterra, os Estados Unidos da época teve o apoio da França, inclusive dos soldados franceses, depois a Guerra da Secessão, com a morte de 600 mil americanos de ambos os lados que pereceram nessa guerra, o presidente Jefferson Davis pelo sul e o Abraham Lincoln pelo norte, mas a história dos Estados Unidos. Eles sempre pensaram uma coisa diferente, ou seja, trabalhar com pesquisa. Os americanos, tudo existe pesquisa dos Estados Unidos, a Europa é a mesma coisa que falta no Brasil. Então, quando ontem o Vitorino falou a respeito da autossuficiência do petróleo, 12 milhões de barris por dia que produz os Estados Unidos, em função de uma pesquisa que eles fizeram a respeito do xisto betuminoso, que é encontrado no meio das pedras. É difícil de tirar e não vai durar muito tempo, mas enquanto isso, eles estão armazenando petróleo. As reservas petrolíferas americanas, o número de barris que eles têm, é um negócio tão fantástico, é inimaginável, porque eles aplicaram dinheiro na pesquisa. Por que a Inglaterra, um paísinho de 240 mil quilômetros quadrados, menor que o Rio Grande do Sul, é uma grande potência mundial? Por causa da pesquisa. Por que a Finlândia, por que a Suécia, por que a Alemanha, por que Israel, esses países são todos extraordinários? Porque aplicaram dinheiro em pesquisa. E pesquisa vem através do conhecimento, através da cultura, através dos livros. Isto é que faz uma grande nação. Enquanto a nossa nação, como disse o Rafael Marconi, se preocupar em comer churrasquinho... Mas é a nossa cultura, como é que tu quer mudar?
Tem que mudar, tem que sair do país. Então, a cultura do Irã é aquilo, o Brasil é assim. O Brasil quer carnaval, quer a mulher bonita, bababá. Os brasileiros pensarem no carnaval, não quer pesquisa enquanto os aqui. brasileiros pensarem, nós, todos brasileiros, não tivermos alguma orientação firme, isso tem que começar de casa, estudar. Aliás, eu quero mandar um abraço para o professor Walter Schilling, pelo belíssimo livro que ele escreveu e que eu recebi de presente sobre a cultura judaica e até o nazismo, o início da cultura judaica, das 12 tribos que compõem as tábuas de Moisés, etc. Tudo. Um livro compacto, simples, que dá para você ler, conhecer tudo. Com aquele livro, com aquele opúsculo, você vai saber tudo a respeito da cultura judaica até o nazismo. Então, eu quero dizer para vocês que é isso o importante. O país precisa mudar. Nós precisamos mudar essa ânsia, vamos ler, vamos aprender quem foi esse, quem foi fulano, aí o país cresce. Fora disso, nós seremos o país do samba, do futebol e da mulher com busanfante de fora. Mas isso aí, ninguém quer saber de Sócrates. Chicão, só um pouquinho, porque os Estados Unidos, eles têm a cultura do Spring Break, eles têm a cultura de Mardi Gras, do carnaval deles, é a mesma coisa, é mulher pelada, só que assim... não é a essência da vida do americano ser isso. Sim. O americano tem também. Tem festas, por exemplo, porque o brasileiro gosta muito que nós somos erotizados, somos quentes, né? Tem festas nos Estados Unidos que o brasileiro cairia de queixo caído no chão. É tranquilo, meu carnaval de Nova Jersey é a mesma coisa. O carnaval ele é em New Orleans, perdão, de New Orleans, a cultura do Spring Break, os verões, aquilo lá é muito mais até pesado do que o carnaval daqui. Opa! Só que assim... medo. Terminou aquilo lá, como o Mário disse. O senhor foi em alguma festa dessa? Fui. Ele sabe falar com esse jeito e o olhinho dele brilha e tem carinha de saudades. É claro que ele foi. É que é um povo mais sério. Essa na hora de fazer a seriedade para nós. Só que assim, seriedade. Por quê? Porque assim, todo mundo critica. E se eu sou convidada para assumir um carguinho, para dividir um dinheiro, não sei o quê, eu aceito. Porque assim, por exemplo, o americano trabalhando, o americano não tem conversinha, não tem... Aqui o brasileiro, o expediente começa às 8. Vamos descer lá tomar um café. E aí viu a novela, como é que vai pro banheiro falar no telefone. Aí vai lá, o americano não tem isso, cara. O americano, tu vem, o brasileiro chega, e aí, bom dia, o cara tá aqui, ó. E não tá nem aí. Salário é por hora. Quando terminar o trabalho, aí a gente brinca e conversa. Isso é salário agora, por enquanto hora. o negócio é olho no trabalho, o americano não acha. Eu acho que isso compete, não, e com a mentalidade que o próprio Marconi colocou aqui, porque esses projetos a longo prazo, a gente fala uma pesquisa, infelizmente, ela leva de 3 a 4 anos para sair do papel, para a gente começar a ter resultados extraordinários em relação a projetos físicos, químicos, de tecnologia, de desenvolvimento de aplicativos. Tudo isso demanda um investimento que o poder público já não está mais disposto a pagar. Porque a gente via que as universidades, nós temos esses problemas, a primeira coisa que se tira da educação são os pesquisadores. E a gente também já trouxe a informação aqui de que, até se não me engano foi o Chicão Tofani, falou da fuga dos cérebros do Brasil. Sim. Porque o que acontece? Vem uma empresa, vem uma faculdade, vem alguém que tem essa visão de investimento, porque muitas empresas que aqui desenvolvem as suas startups, por exemplo, a Dell, ela é uma empresa que ela tem uma sede aqui, aliás, em Porto Alegre, tem um convênio com uma universidade, e eu conheço 3 amigos que são gênios, são pessoas extraordinárias, muito inteligentes. Eles foram convidados aí para a sede, para trabalhar. Então, assim, essas pessoas vão embora, porque lá eles têm investimento e podem trabalhar 2, 3, 4 anos no aplicativo. Aqui não, a pessoa tem que mendigar, tem que pedir esmola para... Eu devo ser um amebado, ninguém me convida para nada. Não, olha... do brasileiro, Mani, eu vou te explicar uma coisa. Mani é a cara do brasileiro. Não é. Olha só a ambiguidade. Não, já viajou muito, Mani. Olha a ambiguidade dos Estados Unidos. No estado da Califórnia, a prostituição é proibida. A prostituição e o rufianismo são proibidos. Sabe onde fica localizada a maior indústria pornográfica do mundo? Lá. Na Califórnia. Na Califórnia. Então, É que eu acho que eles conseguem separar negócios de valores. De valor, eu acho que até isso. dentro dessa concepção... Os valores morais são O relativos. próprio Brasil, a gente coloca que a indústria do carnaval, ela sustenta o Nordeste inteiro. A gente coloca lá, o carnaval é o ano inteiro, não é porque o Brasil gosta, é porque o gringo, que em qualquer etapa do seu ano, qualquer realidade, ele vai pra lá, curte festa, curte... Então a gente fala também do valor econômico. Você vai pro Rio de Janeiro, você não ir numa feijoada, você não ir no ensaio de uma escola de samba, parece que você não visitou o Rio de Janeiro. A primeira pessoa que, assim, você vai, foi pro Rio, viu o Cristo, vi. Foi numa escola de samba? Não, putz, não aproveitou.
Olha aqui, ó, vamos mudando de assunto, pegando aquele senhor tão sério, tão quieto, tão calado. Aquele senhor seria eu, Dona Magda? Você, claro. Tu me chama de Dona Magda, como é que eu não vou te chamar de senhor? Isso é uma forma muito respeitosa de lidar. Senhor Ruschel. Senhor Ruschel, tá? Completamente. O botox tá milhão aqui, tá esticado. Presta atenção. O nosso telespectador, Dilon Camilo, pois não. de Canoas, ele já ficou louco de medo, né? Faz uma postura bonitinha aí, tu tá todo amarfanhado. A câmera não tava em mim, Dona Magda. Aí tava assim, ó, não tenho qualquer tipo de constrangimento em elogiar um homem quando ele faz por merecer. Por isso, hoje, tenho que elogiar a elegância do Ayrton Ruschel, sempre tendo que ouvir bullying sobre o seu modo de vestir. Dilon Camilo de Canoas. E ele potencializa esse elogio porque é um colorado, Dona Magda. Como é colorado, E eu quero te dizer o seguinte, que seu Dilon Camilo, o senhor não sabe o que aconteceu na semana passada com o traginho dele. Por isso que faz 2, 3 dias que ele tá assim, ó, só camisinha branca e gravata. O senhor não sabe o que aconteceu. Vá lá no YouTube, pegue o programa em que ele veio com uma gravata belíssima, chiquésima e uma camisa. Estampas está na moda, para quem entende. Para quem sabe misturar as estampas. Se não sabe misturar estampas, é bom botar uma camisa lisa e uma gravata. Aí tu bota a estampa. Não entendi a parte do se não sabe misturar estampas. Seria Vamos à tua manchete. Dona Magda, hoje saiu um dado muito importante, e a gente tem que saber lê-lo e tem que saber tirar o proveito dele. Saiu a balança comercial entre o que entrou no país e o que saiu do país. Por que esse número é importantíssimo para nós, Dona Magda? Porque nós não vamos conseguir recuperar a nossa economia com nossos próprios números. Nós precisamos de capital externo. E eu aqui confesso um equívoco de uma avaliação minha. Eu imaginava que o simples fato de elegermos um governo faria com que viesse ao Brasil capital estrangeiro e nós iniciássemos ali toda uma recuperação econômica. Não sei, nós podemos ficar discutindo o que nos levou, se as discussões, ficamos muito tempo discutindo o Holocausto, discutindo a Revolução de 64, não conseguimos compor com o Congresso Nacional uma boa relação, não conseguimos compor com o Judiciário uma boa relação. A verdade é que 70% dos projetos não foram aprovados, encaminhados pelo Executivo, não foram aprovados, e o resultado disso saiu num número hoje, Dona Magda, que é assustador dentro de uma perspectiva, porque nós tivemos, depois de 38 anos, o pior resultado entre o que entrou no país de dinheiro estrangeiro e o que saiu de dinheiro. E isso explica muito da nossa dificuldade de que os nossos índices de crescimento fossem. Porque como é que ele entra? O dinheiro vem para pagar importações, o dinheiro vem para investir em empresas nossas. Essa é a base do dinheiro que vem. E ele sai na via inversa. Nós pagamos as nossas compras lá fora, as nossas empresas fazem remessas de lucro para o exterior. E aí é o ponto nevrálgico da discussão que eu trago para os meus colegas. O que aconteceu? Nós não conseguimos fazer com que o mercado estrangeiro, que o capital estrangeiro acreditasse em nós. E, portanto, o capital, numa diferença astronômica de ter entrado 17 bilhões e terem saído 62 bilhões. O déficit é 44,7 bilhões entre o que entrou no país e o que saiu do país. De dólares. Vou repetir o número. 44,7 bilhões entre o que saiu daqui. Portanto, esse dinheiro nos fez muita falta no investimento de empresas, que redes fossem usadas e capitalizadas aqui. Então, este número, Dona Magda, é que tem que ser lido. Tem que ser lido de como vamos fazer para adquirir a confiança do dinheiro que circula no mundo, e é muito dinheiro, que no ano de 2019, depois de 38 anos, foi o pior número que nós tivemos até agora. Eu tenho uma leitura que é um pouco diferente desse ponto. Sim, realmente saíram 44 bilhões de dólares do nosso país. Por quê? Porque até 2019, nós tínhamos um dos maiores juros do mundo. E o capital vinha para o nosso país para especular.
Ninguém investia no nosso país. No governo Dilma, no governo de todos os partidos, inclusive na época do Lula, do Fernando Henrique Cardoso, chegou a tal ponto que os juros chegaram a 14%. Hoje nós temos uma taxa de juro de 4,5%, aliás, de 4,5%. Com essa taxa Selic, que é a mais baixa da história, o que as empresas que passaram pelas maiores dificuldades, 2014, 2015, índices de desemprego absurdo, terra arrasada nesse país. O que aconteceu? Essas empresas foram para o mercado exterior, pegaram dinheiro exterior, trouxeram para o país para sobreviver, para não quebrar, ou para não quebrar tanto quanto que já quebraram. Quando o governo começa a baixar os juros, cria uma situação completamente nova econômica para o nosso país, que inclusive todos nós ainda temos que nos ajustar. O que aconteceu? Estas empresas foram para o mercado externo, levaram dinheiro daqui, foram lá, pagaram aquelas dívidas, pegando o capital daqui com um juro menor. Esse é das razões que saiu. Outra razão que saiu, com esse capital especulativo, aonde os juros eram exorbitantes, a Bolsa de Valores brasileira tinha lucros absurdos para quem investiu lá. Para os senhores terem uma ideia, 2017 a Bolsa valorizou 27%, 2018 15%, 2019 30%. O que aconteceu? Os estrangeiros, os gringos, ganharam muito dinheiro. Eles foram lá e realizaram esses lucros. Como nós ainda estamos em terra arrasada, por quê? Porque a gente tem um grau de investimento ainda baixo, nós não conseguimos recuperar o nosso grau de investimentos, os fundos de investimentos não conseguem aplicar esses lucros no país. Ou seja, eles tiram esse dinheiro, eles realizam os lucros e eles não conseguem trazer de volta. Tudo leva a crer que daqui para frente nós vamos ter sim esse mercado, porque ainda que nós estejamos com uma taxa Selic baixa, ainda é alta, porque no Japão a taxa de juros lá é negativa. Se tu deixa R$1.000 num banco no Japão, daqui a um ano tu tem menos do que R$1.000. É assim. E isso não está acontecendo só no Japão, em vários lugares do mundo. Então ainda é interessante, mas vai vir um outro dinheiro para o nosso país. É um ajuste que está acontecendo, isso já está precificado, é um assunto que já se conhece desde outubro, é um assunto que na verdade, não é negativo, é parte da reestruturação de um país que merece investimento. Investimento em infraestrutura, gerar emprego de verdade e não um capital especulativo que ganhava muito até então. Dona Magda, a própria Roberta deu o argumento que eu iria apresentar a ela mesma, né? Então, porque não precisa contraditar. É porque o Brasil, mesmo tendo baixado suas taxas, continua acima de qualquer taxa média de mercado no mundo. Portanto, ele continua atrativo, sim. Ela citou o próprio Japão, que tem navegativos, tem países que é 3% aí por 2, 3 anos. A nossa taxa ainda conseguiu. O que nós precisamos fazer, e vou me somar ao otimismo da Roberta, vamos acompanhar, vamos torcer para que isso acompanhe, né? Para que isso aconteça. Na verdade, tu conversa com os empresários, eles estão fazendo compras. Tu vai para o interior de São Paulo, vai para Minas Gerais, vai para vários lugares. Roberta, nós vamos esperar os números. Nós aqui no Rio Grande do Sul, Roberta, não adianta convencer. Infelizmente, numa situação que aqui, infelizmente, nós gaúchos, nós não estamos conseguindo ver o que Santa Catarina já vê, o que Paraná já está conseguindo, o que São Paulo está conseguindo. As empresas estão começando a superar. A crise afetou demais a indústria, que é a que mais emprega emprego fixo, assinada a carteira, esse emprego formal. Hoje nós estamos numa situação que a gente está começando a rodar a economia com emprego informal. E que aí até o próprio salário é mais baixo, uma série de garantias, mas é parte do jogo. Tá, deixa ele concluir, Roberto. Tem que separar o que é torcida, o que é ufanismo, do que é números. Os números não confortam. Tu está dizendo, nós vamos ter que esperar, vamos torcer para que quando tenham esses números do que tu estás sentindo no mercado, eles podem... Eu falo com empresários. A gente vai, eu tô ali. Deixa ele argumentar, Roberto. Sim, Roberto, a gente traz os números que são públicos oficiais, que são dos balanços. Agora, esse número que eu estou trazendo hoje foi publicado pelo Banco Central, é um número oficial. Sim. É um número que eu tô trazendo aqui. Mas não é ruim. Não é ruim? Não é 38 bilhões, 44 bilhões de perdas de divisas do país não é ruim. Bem, aí realmente é uma interpretação de cada. Tá, peraí, um dos dois vai ter que se render, porque os dois juntos não vai dar. Eu me considero encerrada a matéria. Então encerra, porque da minha parte, né, doutora Roberta? Sim, mas ela não te deixa falar, então vamos encerrar.
Gustavo Vitorino, tu vais falar sobre Rio Grande do Sul também, né? Sobre, será que... Tu poderia dar uma contribuição, né, Vitorino? De 10 segundos. Não, é que o assunto dele é o custo do Rio Grande do Sul. Que falar em dinheiro, as más línguas comentaram que a ex-presidente Dilma teria feito um comentário a respeito da Michelle Bolsonaro. A ex-presidente Dilma diz, puxa, ela se preocupa tanto com Libra e não fala em real. Ai, tá bem, Marco. Vamos lá. Bom, né, Vamos lá, Gustavo. Tá bom, né, mano? A piada... Tá, depois que eu dou lá umas piadas retardadas, tu fica bravo essa comigo. é a Mas máxima olha da essa, retardada. olha essa. Essa vai pros melhores E a momentos Libra do sábado. esterlina, essa aí? É a Libra. Ela fala a língua de Libra. Ou é do signo? É do signo. Vamos lá, Vitorino, a tua manchete. Que é bom, é bom. O que é a Libra? A Libra. O estado do Rio Grande do Sul 5 começa pila. a enfrentar várias dificuldades. Hoje, mais 2 empresas anunciaram que estão saindo do estado. Ontem foi o anúncio, aliás, anteontem foi o anúncio de uma empresa francesa localizada na Zona Norte de Porto Alegre, demitiu 70 funcionários e atingiu mais 200 pessoas indiretamente, prestadores de serviço. Mais 2 empresas anunciaram hoje e todas essas empresas não estão saindo do Brasil, elas estão saindo do Rio Grande do Sul. E na hora que eles são perguntados sobre o porquê, o motivo é sempre o mesmo. O Rio Grande do Sul está caro. O Rio Grande do Sul perdeu o controle sobre a sua economia. Os preços dispararam. Essa última do governo do estado agora de mais de 300 produtos criar preço de pauta para fazer essa substituição tributária. Enfim, o preço da gasolina aqui é caro, os impostos e os tributos municipais e estaduais estão cada vez mais caros. A burocracia no Rio Grande do Sul se tornou quase que proibitiva em algumas regiões. O que está acontecendo? As empresas estão se mandando. Tudo que disserem contrário a isso é tentativa de enrolar. As empresas estão indo embora, sim. Essa empresa francesa tem filiais em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Eles tiraram toda a produção, a estrutura daqui, levaram tudo para o vizinho estado de Santa Catarina. Outras empresas já fizeram isso, algumas empresas estão fazendo sem alarde, ou seja, abrem filiais em outros estados e aos poucos vão transferindo as operações para lá. Eu não quero dar nome aqui para não acontecer o que aconteceu algum tempo atrás, né, Magda? Quando o pessoal da Randon ficou chateado, que eu disse que que abriu uma unidade em São Paulo e estava indo aos pouquinhos. Mas são dezenas de empresas que algumas saem direto, outras abrem sucursais, filiais em outros estados ou simplesmente levam as operações para estados que já têm as suas filiais e sucursais. O governo do estado do Rio Grande do Sul precisa rever isso. O custo do Rio Grande do Sul, eu disse em dezembro, olha, em janeiro vem aí a substituição tributária. Saiu a lista, mais de 300 produtos. O Rio Grande do Sul vai se tornar o estado mais caro do Brasil. Já é, Magda. Já é, e nós estamos pagando a conta. A conta vai ser desemprego. Ah, mas a economia do Rio Grande do Sul... A economia do Rio Grande do Sul hoje vive do que vem da terra e que sai da bosta de vaca. Nós vivemos hoje do agronegócio. É verdade. O Rio Grande do Sul hoje se sustenta pelo agronegócio, porque o nosso parque industrial está ficando pobre, o comércio está enfrentando problemas. O pessoal do FEComércio é unânime em dizer, quebrou safra, Tudo abaixo. A economia sacode. Desanda tudo. Não pode. E essa estiagem? Já tem mais de 5 mil produtores que entraram com a comunicação no Banco do Brasil e nos agentes financiadores pedindo a cobertura do seguro safra. Porque essa estiagem já atingiu, já comprometeu várias... Ou seja, o Rio Grande do Sul vai ter problemas em 2020. A gente avisa, gente, eu não sou economista, mas tem coisas que são evidentes demais. Você começa, mas o Rio Grande do Sul é competitivo. Não é competitivo. Em termos logísticos, Chicão, nós somos a ponta do Brasil. Muito longe. Nós somos a ponta do Brasil, a gente está longe de tudo. O pessoal que está em Minas Gerais ou em São Paulo, eles têm a distância até o Norte e Nordeste, mas nós temos um universo até o Norte e Nordeste.
Nós não temos uma estrutura aqui que nos mantenha. E aí vem os sindicatos. Eu vejo o Sindifisco anunciando aí, dizendo o seguinte: a renúncia fiscal do Rio Grande do Sul, se o Rio Grande do Sul não fizer a renúncia fiscal, vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro, não. É sindicato dando palpite sobre o que não entende. Porque se tirar a renúncia fiscal de algumas empresas, eles vão embora. Mas como o Sindifisco é tudo fiscal de renda, tá com a graninha lá garantida, coisa e tal, né? E ganham bem, né? E ganham bem, dinheirinho público, coisa e tal. Eles estão preocupados em arrecadar pro saláriozinho gostosinho deles. O seu salário. Né? Mas infelizmente é isso. O Rio Grande do Sul está quebrando. Se tirar os incentivos fiscais, que já são poucos, o pessoal vai pegar a carreta e vai embora. Então, o que a gente pede para o governo do Estado do Rio Grande do Sul é realismo. Realismo. Governador, eu sei que o senhor trouxe gente de outros estados, técnicos, para assumir cargos, enfim, da sua confiança, mas, por favor, tem coisas tão evidentes que, sabe, a máxima de Murphy, se alguma coisa tem possibilidade de dar meleca, vai dar meleca. Se você pensa que o pior já aconteceu, está enganado, porque o pior ainda está por vir. Ainda está por vir. Então, o que a gente pede nesse momento é que o comando do nosso Estado dê uma atenção especial à economia do Estado do Rio Grande do Sul, com foco no cidadão. Porque, Magda, quanto mais você põe dinheiro no setor público, transfere renda do cidadão, do consumidor, para o setor público, mais você compromete, o dinheiro não gira, a roda não gira. A roda não gira. Então, isso é uma realidade dura. O dinheiro é um ser vivo. Muito bem. Carla Krieger. Tem os olhos bonitos. Por isso que eles nunca estão comigo. Eles caminham, eu recebo, ele caminha. Eu recebo, ele caminha. Falando em dinheiro, agora falando do dinheiro lá da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, no portal da transparência da Câmara, tem os números dos gastos dos vereadores, das verbas de gabinete do ano de 2019, até dezembro de 2019. Pois o vereador que mais gastou no ano de 2019 foi Márcio Binzeli, do PDT, que gastou mais de R$91 mil, e também Alvone Medina, do PRB, que gastou também um pouco menos que o Márcio Binzeli, mas mais que R$91 mil. Quem gastou menos foi o Camozato, do Novo, que gastou R$3.913,10. E o Ricardo Gomes, do PP, 3.682,19. Mas ele trabalha no mesmo lugar? 25 vezes mais o primeiro do último. É muita Tem alguma coisa Eu errada. quero dizer aos senhores que me corrijam, eu posso até estar equivocada, mas não é a primeira vez que o vereador Márcio Binzeli é o campeão de gastos. Ele é o campeão. Não é a primeira vez. Os salários não estão incluídos. Sempre. Ele é o... Agora, como é que... Aí me expliquem uma coisa. Como é que tu pode, sentados à mesma mesa, sentados na mesma cidade, na mesa... Como é que um gasta 90 e o outro gasta 4 mil? Se me permite uma expressão popular que E olha que esses aqui estão sempre fazendo alguma coisa. Sempre. O Camozato, o Ricardo, eles estão sempre fazendo alguma coisa. E devem ser debochados de usar só isso. Pois não. Por que a gente fica perguntando... Olha aqui, é 91.515,39, Márcio Binzeli, e Alvone Medina, 91.107,92. Aí se pergunta, aí se pergunta, por que eles fazem isso? É uma expressão popular que diz por que os cães brincam com os genitais. Alvone Medina. Alvone. Por que os cães brincam com o quê, seu? Com os genitais. Pois não? Porque podem. É a mesma coisa que esses caras aqui, por exemplo, que medo... Como é sábio esse Marconi, né? Que medo o Como senhor é Binz, sábio. Que receio o senhor Binz teria de botar a mão. Ele deve estar lamentando de ter posto a mão só em 91. E como é que os caras votam nesse cara aí? Pois é, por isso que eles botam a mão nisso, porque eles olham pela Voltamos à linha de partida. A culpa é nossa. Eles olham pela janelinha e dizem assim, ó, vamos ver, será que já... Ah, não, os otários estão votando na gente ainda. Vota, mete a mão. Olha, só para mim entender... Não vou criticar o que eu não conheço. O que compõe? Verba de gabinete. Exatamente, não tem salário. E não há teto, não tem nada. E dentro dessa verba de gabinete estão incluídos despesas materiais, passagens... Baita negócio para ser vereador, então. É um baita negócio ser vereador. O número de assessores também conta nisso?
Não, ou ainda é separado? Não, é separado. Salários não tem nada a ver com essa tem nada a verba ver de com- gabinete. São só viagens, Podia ser vereadora, até hospedagem. popular, todo mundo gosta de ti. Mas eu... Podia ser E vereadora. aí vou deixar vocês aqui falarem Não, é mal porque de não mim? tem- Aí eu vou entrar no gabinete. Não, não, não. Ah, e tu quer ir pro Eu gabinete? perguntei porque exatamente o vereador não tem Martins viagem. O deputado estadual se justifica. Ele tem que ir à base, ele tem que... E o vereador não faz O absolutamente vereador, nada. ele Não, é é da assim. cidade. Nada. Eu e o As Vitorino incursões- passamos o ano passado Não, inteiro é falando, verdade. só inaugurando praça, Cuidado bababá. que Pra tu onde diz que foi, não né? é É, assim. Vitorino? Não A é gente assim. falou disso aí. Não é Isso que eu acho que é Buraco pra importante tudo até que é lado. a gente ver, alguns se elege deputado. seguir a investigação da onde se destina para gastar isso. Volto a dizer, um deputado se justifica. Tem viagens, tem despesas, tem estadias, né? Algumas coisas assim, mas um vereador, ele está Sai do bairro, vai pro Não, outro. não, capital, tem, né? não tem nenhuma explicação. Não um tem conseguir explicação. sobreviver com 3.600 durante um ano e o outro gastar 91 mil. Mas não São precisa- 25 cara, vezes mais. Se ele quiser apresentar uma nota... Além do salário. Sim, não, é Ah, verba é. de É gabinete, verba de despesa de gabinete. Se ele gabinete. quiser apresentar uma É nota só pros dizendo, penduricalhos. ó, gastei 12 mil reais nesse televisor para a sala da minha casa. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai estar lá no portal da transparência, que é outra bobajada que eu acho, que é, ó, agora nós podemos ter a informação. Mas não Ok, a gente adianta faz nada o quê ter com ela? informação. É que nem o impostômetro. É. E olha, inauguramos o impostômetro. Tá lá, hoje atingimos a marca do... Tá aí daí. É que eu acho que Tipo, isso se o cara serve- apresenta, ele se ele quiser apresentar, comprei O Marconi acaba com as coisas. Comprei Tá um aí, aí. carro para minha filha, tá aqui a nota. Tá, e Pronto. por que a gente tá aqui, então? Mas é Tu pra pode ver, eu me tento dizer? Então, de onde toda é que tu forma. acha, hein, Marconi? Tu que é o cérebro da bancada, que é a QI da bancada. Onde é que ele gastou toda essa grana, então? Onde tu ele acha? quis? Eles Onde apresentam ele que alguma... importa? É lógico que apresenta, Roberto. Né? Ele faz uma festa, ele apresenta lá. É porque nós estamos tratando de pessoas Ele compra um públicas uísque, ele aqui, apresenta estamos lá. falando de verbas públicas. Eu não quero responder por aquilo que não disse. Não, vocês têm que ter muito cuidado. Ele tem que ter apresentado. Nós queremos saber, tem que haver uma legitimidade. Não, o que eu Não tô pode, dizendo, ele não eu- pode comprar uma televisão para casa dele. O Marconi está brincando. Mas ele lógico, apresenta não lá, pode, eu tô eu tô dizendo. dizendo Não que pode, pode. não É que pode. não importa. A o gente que está for. tratando de uma coisa muito séria. Nós Porque estamos a- Mas tratando ele pode da comprar papel idoneidade para das imprimir pessoas. ou para mandar carta para os seus eleitores, ele pode Pode, fazer. vai ser ele, vai Mas ser ele vai me dizer exatamente que... isso. Não usar o meio eletrônico, que é o meio barato, usar... Não, mas a Ele Câmara não cede material, a Assembleia cede material. Não, mas o que acontece é que eles podem pedir material daí timbrado, né? É muita nega. Não, Pode mas alugar assim, carro, não, né? mas- Localiza mas também. a gente trouxe no Eles ano podem passado. apresentar uma nota Cuidado que a dizendo blá, Ana blá, blá. trouxe algumas Não, informações porque do nós trabalho. trouxemos no ano passado, né, que em outro estado foi investigada também uma política, na realidade, em que ela superfaturava seus encontros do gabinete. Ela fazia alguns encontros com bolo, com chá. Só que, por exemplo, em um ano ela gastou 40 mil reais em bolo. Em bolo. E nenhum deles era a torta Magda Beatriz, que essa é a coxuda, Mas cara. daí Mas a Magda ia ganhar um royalty. E o objetivo Passa um ano no banheiro, dessa 40 transparência é o fato de que as pessoas, então, podem solicitar explicações e até abrir investigações baseadas nisso. Porque você coloca dentro de uma análise alguém que gasta 13, alguém que gasta 90. Bom, por que um com 13, outro com... Bom, daí vai se explicar, vai ter que mostrar os recibos, vai ver de onde é que sai, né? Pra onde vai esse dinheiro? Ah, papel timbrado, 5 mil reais. Bom, 5 mil reais em papel timbrado? Não, mas onde é que está? Para quem foi enviado? Daí se abre, então, todas as investigações, porque tem essa noção de comparação. A verba indenizatória, né? Eles apresentam a nota. E Então, porque ela pode comprar de champanhe, isso aí é apresentar Pois não, senhor Mário Se Barcelos. uma geral, metade das notas é Vitorino, fria. a verdade é que vereador deveria ser um cargo não remunerado. eu também. Nos Estados Unidos Faz- e no Canadá é assim. Faz 4 horas por dia, uma colaboração do cidadão com a sua cidade. Colabora com a sua cidade, vai lá, vê, gestiona, questiona e tal. essa Mas coisa é toda. tudo no Mas toma-toma? Sim, me dá. Vira profissão. Profissão. Deixa eu ler algumas coisas aqui dos nossos telespectadores, tá? A Luciana Lazari da Silva, esse é o e-mail. Ela diz o seguinte: boa noite, bancada top. O poder emana do povo. Abraços. O Leandro diz assim: sou Leandro de Canoas e trabalho com balanças eletrônicas. O comércio está parado este ano, até agora não ganhei nada. E no mês passado ganhei R$100. Como e quando o Rio Grande do Sul vai melhorar? Aí aqui, ó, o Geraldo Lima. Só acrescentando ao comentário do Vitorino, para quem tem negócios em Porto Alegre, a coisa piora em dobro. Sei de empresas de transporte que estão estudando sair daqui por causa do aumento de IPTU. Fundo do poço, diz o Geraldo.
A Luciana faz uma campanha para prefeito aqui de um dos... Não vou fazer campanha aqui para prefeito. Da bancada? Não, é um dos vereadores aí. Empresas indo embora. Terminaram os prazos de incentivos fiscais, por isso as empresas estão indo embora. É o chamado efeito gafanhoto. É o que diz o Carlos, que mora em Esteio. Magda, a dona Lena Botelho manda um exemplo aqui. Ela disse o seguinte, inclusive se identifica, ela tem uma empresa de importação e exportação. Ela disse que a política de concessão de crédito mudou no Rio Grande do Sul, ela não consegue mais descontar duplicatas no Banrisul. Viu só? Ela só está conseguindo descontar duplicatas em bancos privados. E aí ela disse o seguinte, que começaram o ano já dando início a um estudo para se transferir para Santa Catarina até o início de 2021. Ela disse, além, não bastasse isso, Santa Catarina está melhor de portos e aeroportos. Opa, mas Vitorino, qualquer dia o Banrisul vai para Santa Catarina. É o cume da várzea. Olha aqui, ó, só os portos de Navegante e Itajaí recebem redução e incentivo fiscal. É verdade. Se nosso estado, vou te contar uma coisa, não tá fácil. Mas tem alguma coisa fácil na vida hoje, doutor Ruxo? Não, Magda, já que implicaram com minhas vestimentas, sim, e hoje recebi o elogio, estou muito feliz, dona Magda. Mas não tava com essa postura aqui, essa tá muito feia. Mas vou melhorar de novo. Então aí, sempre que a senhora me admoesta, eu melhoro muito. Fica bem, vai por mim. Agora, mas eu não posso me preocupar só com as vestimentas, eu tenho que me preocupar com os meus cabelos, dona Magda. Tá, tem andado bem bonito. Amanhã comparecerei na nossa gloriosa Estética Amara para dar uma paradinha no telhado aqui, deixar tudo arrumadinho, dar uma olhada, manter o brilho, seu Mário. Manter o brilho é importante que o fio esteja brilhoso. Então, na Estética Amara amanhã, me vejo amanhã que estarei mais bonito. Por que tu não faz um corte igual do Neymar, que tá na moda, meia cabeleira, careca do lado? Porque talvez os 40 anos que nos separem de idade. Porque o Russo tem o mesmo perfil do Neymar, tem o mesmo estilo. Talvez os 40 anos que nos separem de diferença de idade. Hoje eu tava no shopping, uma senhora fez uma declaração de amor que me deixou emocionado. Disse assim, Chicão, se eu tivesse 30 anos a menos, eu seria tua namorada. E ela era bonita. Quantos anos tinha a senhora? Devia, não sei, se tivesse 30 anos. Não, olha o respeito. Aí o cara me perguntou, olha o respeito com as pessoas. Por que o Vitorino não gosta de mim? Por que o Vitorino não gosta de ti, Chicão? E vive te queimando, ele é feio. Tá bom. Desce uma boa resposta. Desce uma boa resposta. Roberta, por falar em cabelos... Pois é, por falar em cabelos, eu gostaria de deixar um beijo muito especial para Desirê, que cuida e faz a escova do meu cabelo toda semana ali no Hugo Beauty do Moinho Shopping. E também da Liane, que é a minha manicure querida. Eu quero deixar um beijo muito carinhoso, porque além de tudo, elas são umas queridas. Tem um alto astral, é uma delícia. Toda vez que eu tô indo para lá, eu já vou feliz, porque eu sei que eu vou ser ainda por cima mimada e bem tratada. Elas são demais. Muito bem. Vamos voltar ao assunto que tanto nos incomoda, que são os gastos dos senhores. Incomoda só pra gente, né? Eles não estão nem aí, porque não é a primeira vez que eles fazem isso e não dá não. Cada vereador tem o direito de gastar 17 mil reais por mês em verbas de gabinete. Isso a gente não está contando o salário, tá? Então, serve, para custear despesas de atividade parlamentar como material de expediente, telefone, postagem, cópias, transporte, serviços gráficos e impressos, jornais, revistas, diárias, passagens, licenças para softwares, ponto de rede adicional, pintura e alterações no gabinete. O vereador Ricardo Gomes, no meio do ano, que já vinha economizando bastante, ele disse que para poupar, ele utiliza a rede social, né, que não precisa mais imprimir, usar papel e tudo mais, que utiliza o celular dele, ele que paga, o telefone dele, ele que paga, e que ele abastece o carro dele com o dinheiro dele. Então, é bem fácil economizar, é bem fácil, uau. Cara, mas tu tá trazendo outro número estarrecedor. Se é 17 mil por mês, seriam 200 mil ano. Isso. Você é mais preciso, 194. 190. Então, ainda temos que achar que o que mais gasta, gastou a metade. Um pouco. Mas bem mais, precisa haver um redimensionamento disso. Escuta, um golpe de realidade, né, gente? Um choque de realidade. Um choque de realidade, né? Um choque de realidade. Isso começou errado. Começou errado, porque se está nesse valor é porque já começou errado.
para tudo, bola no meio do campo, a realidade é outra, vamos refazer. Sabe? Vamos refazer. E Magda? Mas não tem essa, vocês vão votar igual. Não, os que fazem isso tem que ser defenestrado. Não pode voltar. Não pode voltar, ela tem que ser queria entrar na defenestrado. política, É que a tem gente que tem entrar. uma memória desse tamanho, assim, ó. Fala. Tá, mas se a Queria Carla entrar na Krieger e a política, dona né? Magda entrassem, Iam quem tu ia ganhar. votar? Só tem um voto. Como é que tu Não, vai eu ia como é que- trabalhar para eu- uma, conseguir voto, e ia dar o meu voto para outra. Ah, mas Eu ia é bom comprar- esse Chicão. Não, porque Mas as é duas são bom minhas esse amigas Chicão, hein? Mas e é fazem parte da minha família do dia a dia. Um Murilo sem vergonha, né? Olha a tese. Como é que o senhor A aguenta tese isso? É dele. chamado sem vergonha? A tese a tá tese demais. dele, vou Eu acho que eu trabalhar ia pra uma e dar optar meu pela voto. Eu vou primeira. dar voto para quem? Para esses bandidos aí que estão tudo roubando aí? Não, tu tá fugindo da Essas aqui resposta. tem honestidade aqui do Tá lado. sem que ia botar o Chicão numa saia justa. Mas Foi será? mestre, hein? Porque Foi assim, mestre. porque normalmente votaria o que as quem me pessoas conseguisse uma dizem assessoria. é que lá se brasileiro. corrompe. É lógico, sou bobo. Porque aí chega lá, todo mundo faz assim, todo mundo faz assado. Isso não é verdade, gente. A verdade é dura, dói, mas é a seguinte: todos nós temos um preço. Mas tem que achar. Todos. Não tem ninguém no mundo que não tenha um preço. Mas, Magda, o Haroldo Souza, é o nosso colega aqui da rede, da Grenal, ele foi vereador. Ele disse que não aguentou a podridão lá e saiu. É verdade. Essa Ele é uma falou coisa. isso aí, né? Tu viu isso Essa aí? é uma Ele sempre coisa. fala Ele disse até no ar, ele sempre E ele fala pra disse nós. que sempre tinha projetos, assim, né, de E votação. rolo, e tudo rolo. A gente disse que às vezes não liam, não Mas sabiam. não, os caras só queriam grana. esse exemplo é um exemplo de que ele não tem um preço. Ele não se Ele não vendeu tem, ao porque sistema. ele é um Pode cara não ter, muito mas legal. todos Eu acho têm. que eu digo nem assim, todo mundo tem um preço. Todos têm. Eu acho que A a toda tristeza. regra tem uma Qual o exceção. teu preço, Todos Vitorino? têm Tem um preço. alto. O preço não precisa O Vitorino ser diz que é caro. pecuniário. É que Todos têm um preço, eu quero dizer que eu sou baratinho, viu? Façam sou uma facinho, análise, facinho, dona façam uma Magda. análise das suas vidas e me digam se em algum momento as coisas que vocês fizeram ou têm não tiveram preço. Magda, eu acho que Claro que tem, poderíamos gente. pensar o seguinte: há pessoas que têm um preço, há pessoas que têm valor. Eu acho que aí a gente abarca todo mundo. Não. É, Tem nada que ver uma coisa nem com a o que eu outra. já falei aqui, que essa Tem nada expressão que ver uma coisa de com a outra. fulano se vendeu pro sistema, aquela coisa, eu tô aí há horas vendo o sistema, cadê o sistema? Basta tu encontrar o Mas a preço. mala preta largou na minha frente, dona Magda. É a justificativa, né, que você coloca. Bom, Ah, eu essa também é a tenho, minha eu tive que opinião, gente. participar, Essa tive é a que minha fazer. opinião e eu morro abraçada com ela. Mas, Porque a vida me mostrou, em todos esses anos que eu tenho, que as pessoas todas têm um preço. Todas. Ou porque faz isso aqui por não sei o quê, ou faz... Não precisa ser pecuniário. Tu pode fazer uma coisa que tu não quer, tu pode casar com uma pessoa que tu não quer. Isso aí tem muito. Tu pode casar com uma pessoa que tu até não ama muito, mas é interessante. Tá cheio de- Isso não tem? Isso não é cheio. preço? Isso aí é Ah, verdade. para, gente. O meu preço é o amor. Ah, e então meu também, seja. por isso que eu tô O sozinho. teu preço é o amor. Eu é isso vivo que eu pela quero dizer. química. O teu preço todo é o mundo tem amor. preço, claro. Porque o outro Todo lado da mundo moeda tem do preço, interesse É que não gente. se paga. A questão que a Magda fala é que quando ela fala em ter É preço... que o amor não é Mina, preço, que o amor é química. valor. Mas é que não é. Mas é esse amor que é coloca aquela o preço no química. outro lado Esse da amor, relação. às vezes, coloca um preço. que na- quando a Não, Magda- o amor que não é amor, aí já vira, Quando- já vira Mas preço. é- Mas é que aí Mas que tá o tu detalhe. faz um casadinho porque Quando a não Magda interessa, fala né? em preço, quando a Magda fala em preço, a gente Claro. associa automaticamente a cifrão. No Aqui casadinho. Não, mas não é Mas cifrão. Em algum Não é momento cifrão. da vida que você se submeteu, que pra mim tá automaticamente Isso. ligado a submeter-se, seja num trabalho, seja numa relação de amizade, seja em algum momento Seja que numa você traição, engoliu quieto, seja numa traição. tem preço. Se eu me submeter a ficar com a mesma pessoa sabendo que ela me traiu, isso é um preço. Ou não é um preço? Se tu mora em Cidreira com ela, tu já explode ela. eu chamo Agora de tu amor. tá num condomínio top, Marne, aquele tu fica com fui ela. muito prejudicado ao longo da vida por causa desses conceitos. É, por causa da Praia do Só Barco. que eu tenho- a praia- Uma pessoa a praia fica do- casada. incorruptível. Uma pessoa fica casada 25 anos com alguém que não curte ou gostaria de estar, mas tem uma família, quer esperar os filhos crescerem. É um preço, gente. É. Eu concordo com a Claro. senhora, dona. Tudo isso é preço. Mas Magda, Ninguém falando me em perguntou. preço, Então vamos lá, temos vamos- cifras, Vitorino né, e o preço teu- mais significativas, porque aquele caso que eu trouxe, na realidade, foi a cassação de uma prefeita, a prefeita de Quedas do Iguaçu, a Marlene Fátima Hevers, e ela gastou chuto valor em salgadinhos e bolo nos seus eventos. Ah, mas é outra do Não, bolo? é a do bolo, mas só que ela gastou...
É pior, ela gastou 270 mil reais em bolo e salgadinhos nos seus eventos. Por isso que ela foi caçada. Consegue gastar? O colesterol dessa bolsa, como é que tava? Colesterol. Como é que tava o colesterol dessa bolsa? 6,5 toneladas de bolo e mais de 36 mil salgadinhos nos seus eventos. Mas eu gostaria de conhecer metade das pessoas que comeram isso. Só metade pra mim já tá. E era fit ainda. Era fit. Mário Barcelos. O Vitorino tava lá comendo. Falando em pessoas. Eles entregavam. O Vitorino, o preço é a comida. A corrupção é a comida. Tem comida, tem bebida, Não, tá valendo. Eu disse que eu sou caro, mas bem comestível. Vamos lá, Mário. O primeiro aniversariante de hoje é uma figura muito conhecida em Espanha, Primo de Rivera. O pai de José Antônio Primo de Rivera, el primer de los caídos, o homem que dá o nome à Gran Via, que é a principal avenida da cidade de Madrid, que chama-se Avenida José Antônio. Ele está enterrado em Escorial e Vale de los Caídos. Quem conhece a Espanha já foi lá, e é muito bonito de ver o castelo lá, o Palácio de Escorial, e ao lado, dentro de uma montanha, está uma caverna enorme com os corpos de alguns dos heróis, considerados heróis, né? Aqueles franquistas que lutaram junto a Francisco Franco na Revolução Espanhola de 36 a 39. E Primo de Rivera, José Antônio, foi o primeiro dos caídos. O último seria Franco, cujo o corpo, os ossos foram retirados daquele local considerado sagrado pelos franquistas. Outro aniversariante hoje, acho que eu não preciso falar muito dele. Elvis Presley. Precisa falar muito de Elvis Presley? Não, acho que não precisa falar muito. O Chicão dançava Elvis Presley? Não, não é do meu tempo. Elvis Presley não é do meu tempo. Não é do meu tempo. Você é coisa do Vitorino, Tudo tem um preço. Eu tenho que aguentar essas mentiras dele pra não ser desagradável. Não, e eu tenho que aguentar as pessoas querendo me matar todo dia aqui. Elvis Presley foi o maior gênio da música. A voz dele foi objeto de estudo. Que a voz dele era tão bonita e ele tinha os tons tão variados e espetaculares que foi objeto de estudo por engenheiros e pessoas que entendem de áudio, né, de áudio perfeito. Shirley Bassey, a grande e maravilhosa cantora britânica. E Stephen Hawking, precisa falar desse físico, essa figura maravilhosa, que no final dos seus dias, mesmo escrevendo, não podia movimentar com aquela doença terrível, escrevendo livros fantásticos, são os mais vendidos até hoje. Morreu há 2 anos atrás, morreu em 2018, um pouco menos de 2 anos. David Bowie, Vitorino. David Bowie foi um dos criadores do psicodelismo. Era um artista que poderia se chamar artista completo, compositor, cantor, performático, usava roupas extravagantes e, na minha opinião, compôs uma das mais belas baladas pop, que não é muito conhecida no Brasil, mas na Inglaterra foi indo por muito tempo, chamada Sorrow. O Guilherme Fontes, ator brasileiro, ator que fez muitas novelas na Globo, e entrou numa fria quando resolveu fazer um filme Chateau, Rei do Brasil. Não conseguiu fazer, o orçamento foi lá em cima, processos contra ele, não sei, inclusive como estão. Tu achou que ele entrou numa fria, ele pegou o dinheiro e não fez o filme, né, Mário? Quem entrou numa fria foi quem emprestou o dinheiro pra ele. Alexandre Pires, né? Está completando 40 anos. Ah, eu adoro essa criatura. Eu adoro, ele é gente fina, né? Querido. O ídolo do Chicão Tofani, Kim Jong-un. Eu acho um homem de muita personalidade, ele enfrenta todo mundo. É o seu ídolo, não é? É um cara que eu gosto do estilo dele. E finalmente, para encerrar... Eu gosto do Kim Jong-2. O Galileu Galilei, né? Eu acho que o Vitorino seria para o Galileu Galilei um objeto de estudo. Cerrado. Por que Galileu Galilei? Por que Galileu Galilei? O cara era gago. O pai era gago na hora de registrar. Ele não tem o que falar, ele fala. Não, ele não tem. Mas não é. Esse rapaz fala do aniversário, falando isso aqui é primo. Primo de quem? Não conheço o primo dele. Pois não. Eu só gostaria de complementar uma notícia que a bancada da atualidade já trouxe essa semana e como os fatos, os inquéritos acontecem e andam, a gente gosta de manter os nossos telespectadores atualizados. Aquele caso de São Paulo, onde foi ateado fogo naquele morador de rua, hoje as imagens tinham localizado quem era, e hoje ele já depôs, então nós já temos a versão apontada por quem era outro morador de rua. Era outro? Era outro morador de rua. O que ele disse é que ele foi no banco e sacou 10 mil reais
e que a única pessoa para quem ele teria contado isso teria sido esse seu parceiro de rua. E que quando ele chegou, o dinheiro tinha desaparecido. Então, a justificativa que ele está dando, a polícia vai investigar, com certeza. Claro. Porque tu não tira 10 mil de um banco, tem que localizar o saque, em que conta foi, para ver se não é uma versão desvairada, pode ser, né, fictícia, na cabeça dele. Mas a explicação hoje é essa. Ele confessa a autoria, ele jogou realmente a gasolina no outro, mas teria sido por um roubo de 10 mil cruzeiros. E o delegado, ele tá exatamente assim, porque é um valor desproporcional. Morreu, né? É um valor desproporcional em relação às pessoas ali acontecidas, né? Temos das imagens. Aquelas imagens que são muito doloridas, né? As imagens, na verdade, que vale ali à esquerda, ó. Não tem aquela luz ali, ó. Dali que sai o fogo. As imagens ajudaram muito na localização do Buiú, é o apelido. Agora que explode tudo ali. Do moço. E então ele já é réu confesso, a versão que ele monta é que ainda nós vamos trazer capítulos novos. Olha que horror aqui, imagina. Quase 4 metros. Como alguém pode fazer isso, né? Simplesmente botar fogo em alguém, assim. Essa é uma coisa que não tem. Absurdo, que falta de... Marne Barcelos, o senhor Tomás Freitas, que agora vive em Itajaí, Santa Catarina, ele assiste o nosso programa. Aí dá boa noite a todos da bancada, faz um comentário agradável comigo. Sou ouvinte da Rádio Pampa todas as manhãs e admiro muito o Marne. Além do Marconi, Chicão, Vitorino e Oberdan. Muitos gaúchos e paranaenses, além de virem para Santa Catarina para tirar a habilitação, como é o meu caso, vêm para comprar o seu carro e ou abrir um negócio. Quando o Careca da Havan foi no programa, reforçou o que acontece aqui em Santa Catarina. E ele fala de uma revenda, uma das principais que cortam a cidade, caminhoneiros, enfim. Mas o que ele diz assim, para tirar a habilitação, pelo menos aqui na cidade, existe concorrência entre as escolas para fazer promoção. Tu consegue procurar um preço mais baixo. Imagina. Aqui eles conseguiram uma liminar na justiça e o desembargador aqui deu, aquele do Lula lá, deu a liminar para manter mais caro. Uma outra informação, em Santa Catarina, o ICMS sobre energia elétrica é 12%. No Rio Grande do Sul é 30%. Um terço vai para os caras, então. Que absurdo, cara. E tu poupando, Jesus. ICMS sobre energia elétrica. Eu recebi informações... E sobre o celular? Chequei. As telecomunicações, a Santa Catarina é 17, aqui é 28. Aí ele fala que aqui, ó, aqui em Porto Alegre, ele tentou tirar uma carteira e pagou R$ 1.700 para a habilitação do carro. Depois que conquistei minha carteira, algumas escolas fizeram promoção entre 1.600, enfim, aí ele fala. Mas o que ele sente falta mesmo lá onde ele está é de ouvir o Marne Barcelos. E que quando ele consegue ouvir o Marne Barcelos, o Vitorino e o Chicão, não deveria dizer que ele falou em ti, porque tu foi grosseiro com ele. Não, mas alivia a saudade. Tu não deixou, alivia a saudade. Só porque a senhora tem os olhos verdes. Ele emprestou agora que eu botei lente de contato. A disfarçatez do senhor Vitorino. Sim. É muito cínico. É impressionante. Disfarçatez, porque tu é muito chique com o teu português, né? É muito só porque chique. eu falei do Bruce Aerowinds ali, ele fica... Mas, dona Magda, me diz só uma coisa. A senhora não é a diretora do programa. A senhora deixa ele ficar me achicalhando? Querida, eu vou te dizer uma coisa. Porque não ganha ninguém. A vida dele ganhou 30 mulheres. Mas eu vou te dizer uma coisa. 68 anos. A justiça vem do céu. Ou do andar de cima. Então espera que o que é dele deve estar guardado. O doutor Otávio Gadelha faz a justiça. O que é dele deve estar guardado, porque não pode ser impune. Não pode ser impune. Ele diz essas barbaridades, diz horrores dele, desacata todo mundo. Que não ganha nada. Essa justiça tem que vir de cima, né, Marcos Barcelos? Que livro é esse, Marcos falou? Mas vai ficar para amanhã, Marcos. Mas é só uma frase. Posso então faça a frase do Sócrates. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Tá no Google todo dia isso aí. Aqui, ó. Sócrates. Esse livro custa R$3. Grosseria no final do programa e logo com o Marne Barcelos, que é um lorde. Chegou as duas aí no canto. Acabou o programa. A gente volta amanhã, depois do Jornal da Pampa, tá? Porque eles começam calmo, depois as caturritas vão ficando algareadas. Beijo pra vocês, até amanhã, tá?
Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.